Palavra Verdadeira 3. Continuação sobre a palavra, o que é mais certo afirmar, o que é mais espiritual. Que a paz do Senhor Jesus, queridos, possa reinar no coração de cada um de vocês. Amém? Estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo do canal Palavra Verdadeira. Antes de tudo, por favor, não esqueça de deixar aí o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative aí o sininho também para que você possa receber notificações de vídeo novo no canal. E uma coisa muito importante, vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém? Gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor que está no Salmo 119, versículo 105, que nos diz assim a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que palavra tão gloriosa! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda com a palavra de Deus na vida, ela é como uma lâmpada, clareando o seu caminho, te ensinando aonde você deve andar. Luz para o seu caminho, te iluminando, te mostrando qual é o caminho certo, qual diretriz você tomar, qual rumo você deve seguir, mostrando sempre o caminho melhor para a sua vida. A palavra de Deus, ela tem essa capacidade. Não tem coisa melhor na vida do que os ensinamentos da palavra de Deus para nos guiar pela vereda da justiça, para nos fazer guiar e trilhar pelos caminhos melhores. Caminhos que com certeza nós vamos sempre nos dar bem. É sempre uma lâmpada acesa para nos guiar, para nos abençoar, iluminando sempre o nosso caminho. A adoração mais importante e mais espiritual é somente no templo ou em qualquer outro lugar essa adoração pode acontecer. O lugar para adorar a Deus é o lugar aonde você está ligado espiritualmente com o Senhor. Agora, a casa de Deus é um lugar mais apropriado, mais importante e mais indicado para essa adoração. Entretanto, isso não significa que em qualquer outro lugar essa adoração não possa acontecer de forma espiritual e maravilhosa na presença do Senhor. Mas eu ressalto, a casa do Senhor ainda é o lugar mais indicado e oficialmente o lugar onde se deve adorar o Senhor. Mas que Deus, ele não está restrito a receber adoração exclusivamente somente no templo. Qual o lugar mais certo e mais espiritual? O lugar mais especial para se oferecer um culto a Deus? No templo ou em outro lugar? O culto que é realizado num templo, na casa de Deus, não podemos tirar essa especialidade do templo, essa importância do templo, da casa de Deus, porque existe ali uma exclusividade para o Senhor. Então, o templo, a casa de Deus, tem algo especial porque é um lugar consagrado a Deus, exclusivamente a Deus. Então essa exclusividade, de certa forma, exalta o nome do Senhor. Mas não significa que se não puder ser feito um culto na casa de Deus, ele não possa ser feito em outro lugar e que aquele culto, por não ser na casa de Deus, ele não possa ser grandioso, especial e poderoso. Pode acontecer, porque tudo que é feito na presença do Espírito Santo e na direção de Jesus tende a ser glorioso e maravilhoso, e Deus aprova. O que é mais certo e espiritual? Afirmar, ou seja, de quem é a oração mais poderosa? De um irmão qualquer ou a oração do pastor? Se você respondeu do pastor, vamos refletir um pouco, tá? Sem querer tirar o mérito do ungido de Deus. Porque o pastor, ele tem uma vantagem por ser ungido de Deus. Então, nós temos que dar um mérito ao pastor. Mas quando se trata de oração, tanto o irmão quanto o pastor, ambos podem ser usados no poder do Espírito Santo de Deus, no poder do nome de Jesus. Qualquer um dos irmãos pode fazer uma oração e Deus realizar um milagre, Deus fazer algo importante e maravilhoso acontecer, assim como um pastor também.
não tirando a autoridade do pastor, mas cada um dos irmãos tenha no seu entendimento que se você se colocar na presença do Senhor, se você se colocar como um vaso diante de Deus, se você disser, eis-me aqui, Deus pode te usar assim como Ele usa um pastor na oração. Deus pode realizar o milagre através da sua vida, porque a oração é uma ferramenta, né? A oração ela é especial quando ela é feita com fé. A oração daquele que crê é o que é importante. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então pode ser de um pastor que é justo ou de um irmão qualquer que é justo. E agora vamos pensar sobre o que é mais, qual seria o mais importante. Um culto festivo ou um culto de adoração? Nós temos que entender uma coisa. O culto festivo normalmente é um culto de gratidão. O culto de adoração, ele tem um outro caráter. Não podemos denominar qual é o maior culto. O que nós sabemos é que o maior culto da igreja é o culto de Santa Ceia, porque é o culto que nós comungamos com o Senhor. É o culto onde nós entramos ali diante do Senhor para renovar com Ele uma aliança que foi feita no batismo. Uma aliança de promessa de seguir a Ele todos os dias das nossas vidas, ali onde nós renovamos esse pacto de servir ao Senhor, de estar na presença dEle, de amá-lo sobre todas as coisas. Então o culto da Santa Ceia é o maior culto, mas então todo culto que é para Deus, ele tem que estar na direção do Espírito Santo. Então ele será um culto grandioso, quer seja de gratidão, quer seja de adoração, ou o da Santa Ceia, que é o maior culto, que é o culto da comunhão, que é o culto da renovação da nossa aliança com o Senhor. Então, queridos, o maior culto é aquele que nós chegamos na presença de Deus, contritos para oferecer a nossa adoração. E se for o culto de Santa Ceia, então ele é o maior culto da igreja. Agora aqui uma palavra muito especial. A palavra mais forte aqui é o Salmo 91 ou o Salmo 23? Qual é o mais forte? Qual é o mais poderoso? Eu diria que o mais poderoso é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus que for pronunciada, ensinada, transmitida pelo Espírito Santo de Deus, essa é a mais forte, essa é a mais poderosa. E para aqui concluirmos, qual é o mais correto afirmar? Deus, Jesus e o Espírito Santo é apenas um Deus ou eles são três pessoas distintas? Existe uma divergência. Existe até mesmo uma polêmica. Muitos dizem que é um Deus só, mas a Bíblia diz que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia, conforme nós lemos no começo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia ensina todas as coisas. A Bíblia, ela mostra claramente que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No livro de João, Jesus disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, lá na criação, Jesus ele estava lá na condição de Deus. Deus estava criando todas as coisas juntamente com Jesus. E a Bíblia diz lá na criação, no livro de Gênesis, que enquanto Deus ele criava as coisas através de Jesus, porque ele era o Verbo, a palavra, então Deus é como se Deus desse a ideia, Jesus ele executava através da palavra, que ele era o Verbo, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, o Espírito Santo ia se movimentando e dando vida e criando todas as coisas. Então, desde o início, nós vemos ali a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando em todas as coisas. Lá no batismo de Jesus, Jesus estava na água, Deus estava por cima, a sua voz, este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E nesse momento o Espírito Santo pairava sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Então Jesus estava na água, o Espírito Santo pairando sobre ele e a voz de Deus sobre todas as coisas, glorificando a Jesus Cristo. Então nós vemos nessa passagem claramente ali a presença
da Trindade. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos ensinando todas as coisas. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Pai eterno e maravilhoso, nos ajude a cada dia a compreender a Tua Palavra. Todos os ensinamentos da Palavra de Deus possam reinar em nossos corações, a fim de que nós possamos a cada dia Te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Amém. Palavra Verdadeira 3.